Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos aqui dar continuidade ao estudo da nossa lição. Esta semana estamos estudando sobre o epílogo de João. Hoje, na terça-feira, temos aqui mais duas perguntas. A pergunta 5 e a pergunta 6. Na quinta pergunta aqui nós temos aqui o seguinte questionamento. Como João registrou o testemunho de João Batista, que também deu testemunho de Jesus quando veio ao mundo como homem? Como é que João descreve o testemunho do seu xará, não é? Do seu xará, João Batista? Como é que ele descreve? É como se João, o evangelista, ele assinasse embaixo, ele se espelhasse naquele testemunho poderoso de João Batista. Está escrito assim, em João capítulo 1, versículo 8 e 9. Ele aqui, eu botei aqui esse entre colchetes, João Batista, né? Fiz esse grifo aí, é um grifo nosso, porque o contexto fala de João Batista, né? Ele, João Batista, não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz, que alumia a todo homem, estava chegando ao mundo. Nesse momento nós precisamos nos lembrar da profecia, de uma profecia de Isaías que apontava para João, né? Que o Senhor enviaria um mensageiro, um anjo, né? O termo lá está anjo, né? Um mensageiro à frente do Messias, para limpar o caminho, para que ele, que vinha logo em seguida, não tropeçasse em nenhuma pedra, viesse na frente, preparando tudo, né? Como um nobre que chega para visitar uma nação, e aquela nação que vai lhe dar as devidas honras, estende o tapete vermelho para que aquele nobre, aquela autoridade, ande por cima desse tapete. Umas honras necessárias, né? Então, quando nós lemos aqui, nós percebemos João dizendo que João Batista, que não era luz, João Batista deixou isso bem claro, né? Quando os fariseus enviaram seus representantes até João Batista para perguntar se ele era o Messias, né? João Batista respondeu, falou, eu não sou o Messias. Falou por duas vezes, de forma bem clara, eu não sou o Messias. Em outras palavras, ele está dizendo, eu também não sou a luz, né? Olha só, que ele disse bem claro, não era a luz, mas apenas veio dar testemunho da luz. Ele veio falar desta luz. O Pai, né, obviamente, com seu Santo Espírito iria ungir, que João Batista já nasceu ungido, né? A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então, João Batista foi ungido para dar testemunho desta luz. A gente vai ver um pouco mais na frente, lá no versículo 29, no versículo 36, quando João Batista deixa bem claro, eis o Cordeiro de Deus. Então, ele veio dar testemunho dessa luz, eis o enviado de Deus. Por que ele cita o Cordeiro de Deus, né? A gente vai estudar isso de uma forma mais profunda, quando chegar a hora, obviamente, mas ele já está anunciando que Jesus iria ser sacrificado em lugar do culpado, como o cordeiro era sacrificado lá atrás em lugar do culpado. Um cordeiro inocente morria no lugar do culpado para saciar, né, a fome do pecado. A fome do pecado só se sacia com a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então Cristo viria, né, fazer justiça nesse sentido. Então João dá testemunho da luz,
Aí o apóstolo João diz: pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando, já vinha ali imediatamente após, né, o trabalho de João, ele iria se apresentar. E João Batista dá esse testemunho de forma impressionante. O homem que tem uma linguagem simples, uma linguagem, né, praticamente ele falava aos pobres, era alguém também muito simples, muito pobre, não tinha um conhecimento, não tinha uma erudição, era um homem simples, criado nos desertos, era primo, né, de Jesus Cristo, criado nos desertos, daquela região, também ali da região da Galileia, lá de cima, né? Mas agora ele vem ali na região do Jordão, onde tinha muita água, para realizar a sua obra e preparar para apresentar o Messias ao povo, o enviado, o prometido de Deus, né? Nas profecias ali, são inúmeras profecias no Antigo Testamento, mais de 250 profecias que apontavam para o Messias. E agora João vai dizer, João Batista, né? João Evangelista registra o que João Batista falou. Ele não era luz, mas apenas veio dar testemunho da luz. Agora, vamos tirar um ensinamento aqui da fala de João Batista para cada um de nós hoje. Jesus disse que cada um de nós deveríamos ser a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo é Ele. Mas quando nós estamos nele, a gente também passa a refletir esta luz. Por isso que Ele chamou a gente também de luz do mundo. Não é? Que nós poderíamos refletir não a luz como é Cristo, né? A verdadeira e perfeita, né? O verdadeiro e perfeito resplendor da glória de Deus. Não diz lá no Apocalipse que na nova terra Deus é a glória de Deus, a energia que ilumina de Deus, o cordeiro é a lâmpada e o seu súdito também é a lâmpada. Não diz isso não. O cordeiro é a lâmpada, né? Então por isso que Cristo é o perfeito resplendor da glória de Deus o Pai. A glória de Deus o Pai que nos alumia, nos chega através de Cristo. Que coisa linda, né? E quando Cristo diz que nós somos a luz do mundo, não estamos aqui para esplandecer a nossa própria glória. A gente não tem glória, a gente não tem luz. Se há alguma luz em nós, essa luz é de Cristo. É por isso que a gente não pode sair por aí fundando igreja e buscando seguidores para a gente, fazendo discípulo para a gente. Cristo mandou fazer discípulo, mas não é discípulo para nós. Nós não somos salvadores, nós não somos deuses, nós somos simples súditos, miseráveis, pobres, carentes da graça de Deus. Então é muito importante que o cristão verdadeiro tenha isso sempre latente, né, ecoando eternamente em sua mente. O fato de Jesus Cristo nos chamar de luz do mundo não significa que Ele está nos igualando a Ele. Não somos nesse sentido, em hipótese alguma. Jamais poderíamos realizar a obra que Ele fez. Toda a obra que nós poderemos fazer nesta terra é sob a unção que Ele nos dá. O Espírito de Cristo foi colocado em nós, enviado aos nossos corações, para que a gente realize essa obra o mais perfeito possível, que se aproxime ao máximo da obra de Cristo. Assim como João Batista deu testemunho da luz, nós também somos chamados de luz, porque a nossa missão é dar testemunho da luz. E quando alguém nos perguntar, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o pastor, tu és o profeta, tu és o enviado, a gente pode dizer com toda humildade, não, eu estou aqui para dar testemunho da luz. Eu não sou nada. Como disse o apóstolo Paulo, eu sou apenas o pior dos pecadores. Eu estou aqui para dar testemunho da luz. Não sou ninguém. Eu vim aqui para dar testemunho da luz, né? Se alguém pode me chamar de alguma coisa, é Deus. E mais ninguém. Não é isso mesmo?
Que o Senhor nos abençoe, nos encha desse espírito de humildade e de sabedoria, para que realmente nós possamos dar testemunho da verdadeira luz. Vamos continuar aqui, meus amados irmãos, vamos para a próxima pergunta, a pergunta número 6. João Batista ratifica e confirma o mesmo testemunho dado pelo apóstolo João. Será que João Batista realmente diz a mesma coisa do que João está dizendo? Vamos ver aqui, será que se confirma aí? Os dois Joãos estão em plena harmonia com isso? Vamos lá. João 1, versículo 10 diz assim: Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veja que agora, depois de João evangelista citar as palavras de João Batista, agora João dá testemunho do que ele aprendeu no Espírito de Deus, né? João evangelista diz, olha, estava ele no mundo, Jesus, o Filho de Deus, né? O Filho lá na condição divina, lá no Antigo Testamento, lá no princípio de tudo, estava ele no mundo, e o mundo foi feito pelo Pai por intermédio dele. Ou seja, veja que a Bíblia diz categoricamente que tudo foi feito por intermédio de Cristo. Cristo era o intermediador, ele estava no meio. Entre Deus e o mundo estava Cristo. Deus, o Pai, cria tudo através ou por meio de Cristo. Por isso que Cristo vai dizer lá em João capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, fazendo uma clara referência ao princípio de tudo, quando Deus cria todas as coisas através da sua luz, através da sua palavra. Por isso que Cristo é chamado de a palavra, né, de o verbo, é chamado de a luz, chamado de o poder de Deus, lá em 1 Coríntios 1, 24, é chamado de a sabedoria de Deus, no mesmo verso, porque Deus cria tudo através dele, através do Filho, né, por meio do Filho. João evangelista, ele dá esse testemunho poderoso, ele está dizendo, olha, esse que João Batista chamou de a luz, e que a luz de Deus estava nele, e a vida que os homens precisavam, a vida que se mantém através dessa luz, o Pai colocou nele, porque o Pai faz tudo através dele. Os homens rejeitaram, porque não reconheceram. Os homens olharam para um homem simples, que vinha da Galileia, falando a língua ali do aramaico, com toda a sua simplicidade, não apresentou um currículo, né, que era alguém bem de vida, rico, dono né, tinha muitas posses, não chegou em Jerusalém num cavalo branco, né, o cavalo dos reis, não, ele não chegou lá assim, como os reis que vinham explorar Israel, como o de Babilônia e outros tantos, né, do Egito, ele não chegou assim, ele chegou com toda a humildade. Quando lhe questionaram, ele disse, olha, o filho de homem não tem nem um travesseiro para encostar a cabeça, não tem. Até os passarinhos têm um ninho para se deitar, mas nem isso eu tenho. As raposas têm os covis dela, cava um buraco no chão, faz um ninho ali, um covil, né? Mas eu não tenho nada disso. Então ele veio sem aquela reputação acadêmica, um currículo, os seus diplomas, né? De doutor, de pós-doutor, ele não era chamado de doutor da lei, ele não era chamado de escriba, ele era chamado de mestre, porque, eu acho que até de forma pejorativa, né? A turma do Sinédrio, porque ele não foi educado por Gamaliel. A família dele não tinha dinheiro para pagar um grande mestre, né? Então Jesus Cristo cresceu sendo educado pelo maior dos mestres, né? Pelo Espírito de Deus, o Pai, que ele foi educado. Contendo toda a sabedoria que os homens jamais... Mas para os homens aqui da terra, cego, que só vale aquilo que eles veem, que ele toca, tinha que ter ouro, tinha que ter currículo, tinha que ter um certificado de uma instituição, dizendo que ele tinha sabedoria e coisa desse tipo. Do jeito que é hoje. E aí Cristo não veio desse jeito, né? Veio com toda a simplicidade, né? E aí o povo, diz o texto aqui, e o mundo não conheceu, o mundo não quis conhecer.
Noutra parte vai dizer que ele veio para os seus, para o seu próprio povo, para o judeu, para o povo hebreu, né? Para os descendentes de Abraão. Mas esse povo o rejeitou. Esse povo não recebeu. Pelo contrário, nós sabemos aí o que aconteceu. Esse povo, né, a liderança desse povo, os representantes do povo, os religiosos, os grandes homens que diziam conhecer a palavra de Deus, entregaram aos romanos, o povo que oprimia os hebreus, para que o matassem, né? Então, não receberam e, além de não receber, fizeram isso com ele. Por isso que o apóstolo João diz, olha, a gente cometeu uma bobagem grande. Nós, seres humanos, João se coloca no meio também, né? Nós matamos só o Filho de Deus, só isso, a besteira que a gente fez. Por quê? Por causa da nossa cegueira de querer sempre estar aprisionado à coisa exterior, tocar, as condições que o homem coloca. Tem que ser rico, tem que ser famoso, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? E aí veio alguém que não atingia as suas expectativas exteriores e aí caíram na velha armadilha por não conhecer a Deus, o Deus que já tinha dito: eu não sou como o homem só vê a aparência exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o homem interior. Eles não se aperceberam, né, que Deus estava se revelando como é que Deus gosta, como é que Deus faz. E por não ter esse conhecimento, rejeitaram o Filho de Deus que veio numa aparência simples, numa aparência humilde, porque Deus só exalta os humildes, né? O humilhado Deus exaltará. Que o Senhor nos abençoe, continuando nos dando um espírito de humildade e desta sabedoria humilde, né? Para que em tudo a gente possa dignificar esta honra que Deus nos deu de sermos chamados servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.